Muito obrigada, meus amores. Agora nós vamos dividir em classes, né? Vou pedir para o pastor falar aqui. Estamos descobrindo novos talentos, né? Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, aqui, juntos na pátria celestial. Amém, criançada, vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador, mais rápido, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria, perto do Salvador. Amém, criançada, hoje é dia das crianças, é muito bom. A gente vai orar, criançada, agora. Logo após a oração, todo mundo vai lá para o anexo, que está tudo preparado lá, muito top, viu? Está muito legal. Vamos orar? Papai do céu, como é bom ser criança, e nesse dia que nós separamos, para agradecer a Ti pela vida das nossas crianças, queremos consagrá-las em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada uma delas. Usa os professores neste dia maravilhoso. Abençoa o professor que vai cuidar agora dos adultos, o irmão Célio. Abençoa o Ítalo que vai ficar com os adolescentes. E as professoras que vão cuidar das crianças. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, criançada. Vamos lá, devagarinho. Cuidado nos balões. Isso. Cadê os professores das crianças? Ó, elas já estão perguntando se vão ganhar. Já estão me cobrando, viu? Adolescentes lá em cima, tá? No anexo. No anexo não, no primeiro andar aqui na frente. Tá bom? Irmão Célio? Está vermelho. Na hora. A água que aqui pega. Aqui tem. Amém. Glória a Deus, graça e paz dos irmãos. Quem é que está alegre aí hoje? Carlão tá, olha o sorriso dele, olha. Glória a Deus, né, Carlão? Amém. Que bom estar aqui com os irmãos novamente. A gente ficou afastado aí por um bom período, né? Quase 3 finais de semana, sem vir à escola por probleminha norovirose que a gente adquiriu. E hoje nós estamos retornando, né? Até para estar ministrando a lição aos irmãos, cujo título é O Mediador de Superior Aliança, né? Quer dizer para os irmãos que é um privilégio muito grande, né, estar aqui, e uma responsabilidade também muito grande. E isso tem me desafiado ao longo do tempo, né, a estar procurando, a estar estudando a palavra, a estar procurando a melhor estudo para poder estar trazendo para os irmãos, tá bom? E, como eu disse, o nosso tema hoje é o mediador de superior aliança, né? É o tema que nós vamos tratar. Nós vamos tratar sobre a nova aliança, né? Que é um tema muito importante para nós, para que a gente possa entender o que foi que Jesus fez. Porque às vezes a gente ouve muito falar sobre isso, mas a gente tem assim
apenas um conhecimento raso, né? Superficial. E hoje eu vou tentar trazer algumas coisas para que a gente possa complementar esse conhecimento que nós já temos, né? Sobre a nova aliança. Qual vai ser o objetivo? Alguém está com o passador do Data Show? Vê para mim lá, por favor, meu irmão. Aí nós vamos ver, né, o objetivo, né? Qual o objetivo que nós pretendemos alcançar com essa lição? Reconhecer a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus, né? Pode estar passando. Compreender que Ele é o melhor, é o mediador perfeito que nos garante acesso a Deus. Ao final da lição nós vamos ter que ter isso em mente, né? Que liberta da condenação da lei e que incentiva a fidelidade à nova aliança. Irmão, se você puder me trazer o controle, por gentileza. Então, esse vai ser os nossos objetivos hoje com a nossa lição de hoje, amém? Slide 2. Irmão Felipe, você poderia pegar para nós o controle do slide, por gentileza? Vou pedir para o Carlão nos ajudar aqui, que o Carlão é um cara expert, né? O slide 2, a supremacia de Cristo e a perseverança na fé. Hebreus. Uma jornada pelo livro de Hebreus, descobrindo a superioridade absoluta de Cristo e o poder transformador da nova aliança. Quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós vamos ver que o livro todo, ele trata do assunto da supremacia de Cristo, né? A supremacia de Cristo Jesus, né? Em relação à antiga aliança, aos rituais, né, que haviam nesse culto do Velho Testamento, né? E aí o autor aos Hebreus, ele foca nessa supremacia, nessa soberania de Cristo sobre todas essas coisas, né? Mas qual é o contexto histórico do livro de Hebreus? Ele foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Os destinatários, quem eram as pessoas que receberam esses escritos? Eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, né, quando ele vai implantar as igrejas, faz aquelas viagens missionárias, a gente vê que Paulo chega em cada lugar, ele planta uma igreja e ele começa a ensinar aquela igreja. Mas, quando Paulo sai, muitas pessoas entram no meio daqueles irmãos, daqueles cristãos, e tentam colocar por terra tudo aquilo que Paulo ensinou. Né? Alguns vão falar que não é isso, principalmente trazendo as práticas judaicas da época. E eles vão dizer, não é isso não, Paulo quer fazer isso porque Paulo ele quer atrair novos adeptos. Então, para você se achegar a Deus, você precisa se circuncidar, você precisa cumprir todos os ritos da velha aliança, senão você não vai conseguir ser salvo. E há uma mistura de ensinos que não tem nada a ver com aquilo que Paulo ele ensinava aquelas igrejas. Então, os destinatários dessa carta são judeus convertidos ao cristianismo, que tinham essas mesmas dúvidas, né, que foram ensinados
Contudo, algumas outras pessoas chegaram com uma doutrina diferente e tentavam persuadi-los a fazer diferente daquilo que foi escrito. Daquilo que foi escrito. Então, esses irmãos aí, né, da carta de Hebreus, eles estavam com essas mesmas dúvidas. E aí, o que nós fazemos? Como Cristo é mesmo superior à velha aliança? Ele é superior ao sacerdote? Ele é superior aos ritos, às tradições que nós precisamos cumprir, enquanto que descritos na velha aliança? Então, eles tinham essas dúvidas, né? Nesse contexto específico, havia muita perseguição. E com essa perseguição, além desses ensinos contrários ao que foi ensinado, haviam perseguições à igreja. E esses irmãos, eles eram tentados a deixar tudo isso de lado e a voltar à velha prática do judaísmo. E aí a carta ela é escrita no sentido de encorajar esses irmãos a permanecerem firmes, né, na sua fé cristã, com o tópico principal de que Jesus era superior a todos aqueles ritos, a tudo que já se viu até naquele momento, né? O autor da carta, ele não é identificado, né? Alguns escritos antigos atribuem essa carta, o autor, como se fosse o apóstolo Paulo. Já os estudos mais modernos, eles apontam para outros escritores, né? Como Barnabé, Apolo e outros líderes cristãos, argumentando que o estilo e teologias eram diferentes das cartas paulinas, né? A gente vai ver, né, Paulo, quando ele vai escrever, ele diz assim: amada igreja, tal, saudações, graça e paz e tal. E na carta de Hebreus, você não vê essa apresentação inicial na carta, né? E ao longo da carta, ela também não identifica o seu autor. Quais são os temas principais abordados, né, no livro de Hebreus? Como disse, o central é a soberania de Cristo. E aí, o autor aborda alguns outros aspectos, como que Cristo ele é superior aos anjos, é superior a Moisés e aos sacerdotes levíticos. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, né, e o mediador da nova aliança. Não há nova aliança sem a pessoa de Cristo Jesus. Quando ele fala aqui sobre o sumo sacerdote, nós tivemos na lição passada, o irmão falou sobre um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Quem foi que deu essa aula, Paulo? Carlos, sabe? O irmão Elber. Então, o que era essa linhagem, né? Os irmãos que vieram já devem saber isso aí. É uma linhagem que ela foi construída pelo próprio Deus. Cristo, ele não vem de uma linhagem sacerdotal, porque nasceu numa família de sacerdotes. Porque essa linhagem, e ao abordar a supremacia de Cristo sobre isso, o autor ele fala que essa linhagem era mortal. Os sacerdotes morriam. Os sacerdotes daquela linhagem, naquele tempo, eles cometiam erros. Já Cristo não. Ele é o sumo sacerdote. Ele foi instituído pelo próprio Deus. E assim ele fala sobre o tabernáculo. Já não é mais um tabernáculo terreno. Não é aquele construído por mão de homens, mas sim pelo próprio Deus. E o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial é Cristo. É Ele que intercede por nós nesse local, né, de excelência. Mas para que a gente possa entender a nova aliança, nós precisamos entender o que é uma aliança. Carlão, consegue responder para nós? Sabe o que é uma aliança? Tem uma ideia?
Gente, eu vou chamar vocês a participarem, tá? Olá, meus irmãos, eu continuo me chamando Carlos. Significado profundo da aliança é um acordo, um compromisso firmado entre duas pessoas ou mais, né, de ambas que sejam fiéis, né? Acordo de fidelidade, né? Não é nem um acordo para amar, mas de fidelidade sim. Quem fez aqui o curso de Casados para Sempre? Quem fez? Isso vai estar lá na primeira lição, né? Que vai falar sobre a aliança, né? E ele vai trazer algumas definições do que é uma aliança. Alguém aqui já celebrou um contrato? Contrato? Algum de vocês já celebrou um contrato? Nós podemos dizer que a aliança ela é um contrato? Podemos dizer que a aliança é um contrato? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? E o que é um contrato? Quem é que é da área do direito aqui? O contrato, você pode quebrar, a aliança, não. Se o André estiver assistindo, ele vai estar orgulhoso, viu, da aluna, viu? Justamente. O que é um contrato? O contrato é uma celebração entre duas partes. O contrato, ela é uma dualidade. Ela é a concordância de duas partes. Né? Olha, você vai ter que fazer isso, e eu tenho que fazer isso. Se esse contrato for quebrado, vai acontecer algum a gente chama no direito de encargos, né? Que a gente coloca nos contratos. Então, você vai pagar uma multa, você vai... Dependendo do que essas duas pessoas estabelecerem. Mas quando nós olhamos a aliança de Deus para os homens, nós vamos ver... só uma observação aqui. Uma aliança, ela também tem algumas particularidades. Ela pode ser incondicional e ela pode ser condicional. E assim, o que eu observei na lição e que o Espírito Santo me trouxe, é que muitas vezes a aliança, ela parte normalmente daquele que pode oferecer muita coisa, né? Então, para mim fazer uma aliança, por exemplo, com você, Carlão, essa aliança, muitas vezes, tem que ter alguns benefícios. E num contrato, muitas vezes, ele põe termo, porque, às vezes, o que você quer eu não posso te oferecer. Mas o nosso Deus, na aliança, pode. Então, existem essas particularidades. Ela pode ser incondicional ou condicional. E, normalmente, ela parte de quem tem muito mais para oferecer. Se nós formos olhar para a aliança, nós vamos ver um Deus, ao longo do Velho Testamento, que ele não se cansa em fazer aliança com o homem. Né? Desde o início, ele vem fazendo alianças. Para quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Né? E quando esse homem quebra a aliança, ou que esse homem cai, Deus ele providencia algo, uma aliança nova com esse homem, para que esse homem possa ser restaurado e voltar ao caminho correto. Agora, a pergunta que nós fazemos é, poxa, mas se o homem cai, Deus vai lá e faz aliança, o homem cai de novo, Deus vai lá e faz outra aliança, e aí nós vamos perguntar, poxa, será que ele não se cansa? Será que ele não se cansou? Não. Porque as alianças de Deus com o homem era para um propósito. Era para que chegasse até o próprio Jesus. Né? Então o homem cai, ele faz uma aliança, o homem cai novamente, ele vai lá e faz outra aliança, tal e tal, até que venha a nova aliança, que é uma aliança perfeita. Né? Que muitas vezes não vai depender condicionalmente do homem ter que cumprir.
Porque nós vimos ao longo da história que o homem jamais conseguiu cumprir toda a lei. Ele sempre, em algum momento, ele cai, né? Paulo vai explicar muito bem isso em Romanos, né? Então, essa aliança, ela é superior à antiga. O sacrifício de Jesus era único e suficiente para a salvação. Independente se o homem cair ou não, ele está ali como mediador dessa nova aliança. Então, essa aliança era responsabilidade ilimitada, com importantes características. Primeiro, uma característica de compromisso, lealdade e morte. Nós vamos ver a história de Jesus, nós vamos ver que essas características aqui, lealdade, compromisso e morte, ele cumpriu até o fim. Coisa que nós, muitas vezes, não conseguimos cumprir, né? Vida independente e individual não são mais prioridade, e sim uma vida compartilhada. Então vem esse Deus, que é superior, que faz uma aliança conosco, que cumpre até a morte, mas ele exige de nós que essa aliança, ela seja, não seja individual, mas que ela seja compartilhada. Carlão? Assim, só, isso. O nosso Deus, ele firmou essa aliança com os nossos pais, tá? E a obrigação desses pais era passar a aliança que tinha feito com eles para os filhos. Enquanto aquele pai vivesse, a aliança de Deus com ele estava firmada. E o pai, durante a sua vida, a sua obrigação era passar essa aliança para o filho. Porque quando o pai falecesse, o filho dava continuidade a essa aliança, de que quem era Deus, os benefícios que Deus havia trazido para o seu povo, e havia o conhecimento passando de pai para filho, né? Por isso que ali a vida compartilhada e compromisso de lealdade até a morte do seu antecessor, passando para o posterior, e assim sucessivamente. Obrigado. Amém. Não é à toa que Jesus ele vai falar que ele não veio, ele veio revelar quem? E a sua nova aliança. Então, Jesus vem para revelar o Pai e a sua nova aliança. Só que essa aliança, como nós já dissemos, ela pode ser condicional ou incondicional, e normalmente ela parte de alguém que pode oferecer mais, né? Porque se eu tenho pouco, como é que, normalmente, né, os seres humanos pensam assim, né? Deus é diferente. Se eu tenho pouco, como que eu faço uma aliança para entregar um pouco que eu tenho? Agora, Deus não. Deus era detentor de todas as coisas. Então, ele faz essa aliança com o homem. Ele parte dele essa aliança, né? E ela tem alguns componentes. Que o primeiro é a promessa, né? Então, que haveria um compromisso mútuo entre Deus e os homens. Enquanto esse homem quiser desfrutar dessa aliança, ou se ele não quiser desfrutar dessa aliança, independente disso, ela vai estar ali. Jesus é o cumprimento disso. Então, esse compromisso está lá. Então, o compromisso mútuo de Deus para com os homens. Uma garantia de fidelidade. O que é isso? Tudo que ele prometeu nessa aliança, tudo que ele falou, ele vai cumprir. Tem uma passagem interessante
de Moisés, que quando Deus se ira com o povo, e aí parece que ele fala que vai exterminar aquele povo, né? Aí o que Moisés fala? Senhor, lembra da tua aliança com o servo Abraão, que nele seriam benditas, né, todas as nações da terra. E aí, Deus, o que ele faz? Ele recua. Assim, a palavra que eu falo, recua, é só para a gente entender, né, o que foi. Porque Deus não é desses que se recua, né? Só para a gente ter um conhecimento. Então, Deus deixa de punir o povo. E aí, o Senhor fala para Moisés, Moisés, vai com esse povo, porque esse povo é rebelde e tal. Aí Moisés vira para ele e diz assim, Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Porque Moisés sabia o que era carregar o fardo daquele povo, né? Então, garantia de fidelidade. Esse Deus, ele vai estar presente nessa aliança. Indica o comportamento de cada integrante da aliança, né? Esse aí faz parte da característica da promessa. E tem os termos, né? Que são as condições da aliança. Em que condições essa aliança vai ser estabelecida, né? Qual vai ser a duração dessa aliança? Nós vemos hoje que a nova aliança, ela não tem tempo determinado para o fim, né? Ela é eterna. Ela teve para o começo, né? Quando até que tudo se cumprisse na pessoa de Jesus. Mas de hoje, a partir de Jesus, ela é eterna. Pode haver um juramento de compromisso, né? Dos parceiros de aliança em dar a vida, né? Que foi o que aconteceu com o próprio Jesus. Então, para que a gente possa entender essa nova aliança, nós precisamos entender também as alianças que foram feitas com o povo anteriormente à vinda de Jesus. E nós temos aí 7 alianças de Deus para com os homens, né? Entre Deus e o homem. A Bíblia registra, na verdade, a Bíblia registra 8 alianças, né? Mas para efeito didático aí, alguns colocam 7, outros colocam 8, né? Nós temos aí a aliança edênica, que foi aquela aliança que foi feita lá no Jardim do Éden. Ela está lá em Gênesis 1, 26, 30 e 2, do 15 ao 17. Quais eram as partes envolvidas nessa aliança? Deus e Adão. Essa aliança era condicional. Essa primeira aliança foi condicional. Havia uma condição para Adão. Deus fez a aliança, mas havia uma condição. E qual que era a condição? Qual que seria o sinal dessa aliança? Né? A vida no Éden. Então, Adão tinha que andar de uma forma, né? E Deus vai lá e fala para Adão que da árvore, né? De todas as árvores do jardim ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então, era condicional. Então, Adão não poderia comer desse fruto proibido, né? E qual que era a promessa? Domínio sobre a terra e obediência à palavra. Então, Deus falou, olha, se você andar dessa forma, você vai ter domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, né? Sobre a terra, tal. E aí você vai poder permanecer aqui no jardim. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Não foi porque simplesmente Deus é um Deus mau, mas porque existia uma aliança. E nessa aliança, eles tinham que cumprir algo. E se eles não cumprissem, Deus teria que tirá-los dali. Até porque se o homem fosse conhecedor do conhecimento do bem e do mal, e não morresse, imagina, hoje nós somos mortais, né? E já existe tanta coisa. Imagina esse homem sendo imortal e reproduzindo e praticando esse mal que ele haveria de conhecer se ali permanecesse, né? Nós temos também a aliança adâmica, né? Aliás, essa aí foi do Éden, né? Aí nós temos a adâmica, que é de Deus, Adão e Eva. Ela já é uma aliança incondicional.
Qual que era o sinal? Promessa do descendente. Então, quando Adão e Eva caem, Deus faz uma aliança com eles e fala que deles haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, essa foi a promessa, né? Promessa de redenção por meio do Messias. Quando ele fala aquele que haveria de nascer, ele vai estar falando do próprio Cristo Jesus, né? Nós temos também a aliança noética, que vai estar lá em Gênesis 9, do 1 ao 17, que é entre Deus e toda a humanidade. Ela também é incondicional, né? Deus, ele promete para Noé que ele jamais destruiria o mundo, né, com as águas do dilúvio, né? Então, essa foi a aliança que ele fez, e ele coloca o sinal. Qual que é o sinal? O sinal é o arco-íris, né? Então, ele coloca um sinal para que o homem se lembre dessa aliança, né? Nós temos a aliança abraâmica, que é entre Deus e Abraão, está em Gênesis 12, 1 e 3, do 15, do 1 ao 21, e do 17, do 1 ao 8. Também é uma aliança incondicional. O sinal seria dessa aliança que Deus fez com Abraão, de fazer dele uma nação grande, né, em que todos os povos da terra seriam abençoados através dele, né, seria a circuncisão. Então, ele pediu que se fizesse a circuncisão, que seria o sinal como forma de separação daquele povo para se cumprir, para se respeitar, né, e cumprir os mandamentos do Senhor. Era também uma aliança incondicional. Promessa de uma grande nação e bênção às nações. E nós temos a aliança mosaica, né, que é entre Deus e o povo de Israel. Também, só que essa já é condicional. Deus faz uma aliança com o povo, né, tira o povo da terra do Egito e faz uma aliança para que eles sejam livres e para que eles possam tomar posse de uma terra que ele daria, que ele prometeu a esse povo, a Abraão, né? Essa promessa foi feita lá em Abraão, para que o povo pudesse habitar nessa terra. E o sinal aí era o Shabat, né? Que era o sábado, era o dia do descanso, onde o povo ia tirar esse dia, né, para meditar em tudo isso, para cumprir, para estar estudando todas as leis e estatutos, né? Aí a promessa era lei e bênção mediante a obediência. Só que aí a gente vai ver, né, a história dos hebreus, a partir de Moisés, você vai ver o povo se rebelando, o povo deixando de cumprir os estatutos, né, quando vêm os reis, deixa de cumprir os estatutos, e aí, como Deus é fiel à sua palavra, e não há obediência aos mandamentos, à lei, a consequência disso também vem. Aí nós vamos ver, nós estudamos aqui no semestre anterior, né, sobre os reis, nós vimos, né, aqueles que cumpriram os estatutos, que se aproximaram mais de Deus, tiveram um período de reinado maior, e uma paz, uma prosperidade no seu reino. Aqueles que se afastaram, Deus precisa cumprir sua promessa. Então, Deus atribulou, né, a nação nesse período, né, mandando adversários, né. E aí, ó, entre a lei mosaica, né, e a lei davídica, nós vamos ter, que não está aí, né? Não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei. Vai estar a lei palestiniana da terra, né? Que é uma promessa que nós falamos, né, de Deus e Israel, também incondicional, que seria a restauração de Israel, a terra prometida e a prosperidade futura. E nós temos, por fim, a lei davídica antes da nova aliança, né?
que vai estar lá em 2 Samuel 7, 8, 16, que é de Deus e Davi. Ela é incondicional. O trono, o reino eterno pela linhagem de Davi. Então essa foi a promessa, né? Que o cetro jamais se afastaria da casa de Davi. O que Deus estava querendo falar com isso? Que Davi reinaria eternamente? Que Davi seria imortal? Fala, Val. A Val está querendo falar. Tá não? Então, o que seria essa promessa quando ele fala que o cetro jamais se afastaria, né? O cetro é o símbolo do reinado, né? Jamais se afastaria da casa de Davi. O que você acha que Deus quis falar com isso? Que da linhagem, quem é o Messias? Nasceria Jesus, né? E ele seria esse rei eterno. Ele seria esse sumo sacerdote. Então, essa promessa foi também reafirmada, né? A primeira promessa, a segunda promessa que foi feita lá, que é a aliança adâmica, né? Que fala que dele nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, aqui, na aliança davídica, Deus reforça essa promessa e essa aliança com o povo, né? Até por fim chegarmos à nova aliança, né? Que está lá em Jeremias 31, do 31 a 34, e Lucas 22, 20, e Hebreus do 8 ao 9, que é o texto que os meninos leram aqui, né? Antes da escola, né? Então, a gente vai ver aqui, vou usar essas palavras, tá? Só para a gente entender melhor. Nós vamos ver o desespero de um Deus para se relacionar com o homem. Porque o homem foi criado para o louvor da sua glória. E esse homem, de aliança em aliança, ele cai. E Deus vem restaurando esse homem até chegar na nova aliança, que é Jesus. Porque os ritos, né, os sacrifícios já não eram suficientes, a lei já não era, como se diz, eficaz. Não havia quem conseguisse cumprir essa lei de forma integral, né, de forma fiel, né? A antiga aliança era uma sombra. O autor inicia o capítulo argumentando e sustentando que a antiga aliança fora superada pela nova, com os seguintes argumentos. Temos um sumo sacerdote que se assenta à direita do trono da majestade nos céus. Um sacerdote, um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele não nasceu numa linhagem sacerdotal, mas ele foi instituído por Deus como sumo sacerdote para ministrar no templo celestial. Ministra no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Sua linhagem não é terrena, mas celestial, fazendo alusão ao Salmo 110, 1. Alguém poderia ler para a gente aí? Salmo 110, 1. Obrigado. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Só poderia dar uma explicaçãozinha sobre esse versículo, pastor? Tem uma outra tradução, e em outras versões também, sobre colocar os inimigos por escabelo dos pés. O que é escabelo dos pés?
Para entendermos isso, nós precisamos lembrar o cenário de um palácio. Lá no palácio está o rei. O rei está sentado no trono. Só que todo trono tem uma espécie de degrau, um banquinho, onde o rei coloca os pés. Então, esse é o cenário do poema, né? Então, o rei, ele coloca os inimigos por escabelo dos seus pés. É aquele banquinho, ou seja, ele é quem dirige, ele é quem governa, né? Ele é quem reina. A ideia é essa. E esse salmo é um salmo messiânico e aponta para o Senhor Jesus, que é o que reina para sempre. Daí, aquela música do Aleluia, de Handel, né? O Senhor reina para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. A ideia aqui é essa. É um reino, mas é um reino para sempre. Amém. É um reino que está subjugado, né, à supremacia de Jesus. Tudo está debaixo, né, da sua autoridade, né? Os pés lá no banquinho, né, pastor? Significa autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que vive e tudo que reina, né? Então, seria sobre essa autoridade do próprio Cristo. O autor de Hebreus demonstra que a antiga aliança era incompleta, não defeituosa, mas preparatória. Os rituais, sacrifícios e o tabernáculo terreno eram figuras do verdadeiro santuário celestial. Então, tudo que era feito ali, quando o povo de Israel fazia seus sacrifícios, os rituais feitos pelo sacerdote, né, o sangue, o cordeiro, tudo tinha um significado. Pastor? Irmão, eu esqueci de complementar a resposta. O texto aqui em si, ele fala, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. A ideia aqui de direita é um conceito judaico, todos entendiam isso. É uma posição honrosa, sentar à direita, né? Então, foi isso que ocorreu com o Senhor Jesus. Depois de cumprir a sua missão na terra, e junto ao Pai, ele se assenta à direita. A ideia de posição honrosa, mas não inferior ao Pai. É isso. Isso, né? E quem não compreende a nova aliança, por vezes reproduz algumas coisas referente a isso, né? Quantas vezes a gente já não viu, né? Principalmente no acirrar da política, né? A gente ouviu, não, se a Bíblia diz que Deus está sentado à direita, que Jesus está sentado à direita do Pai, como é que eu vou para a esquerda? Isso é uma reflexão de quem nunca entendeu a nova aliança, de quem não entende o significado de toda a palavra, de toda essa simbologia que vem nos clarear, né, referente a essa nova aliança. Então, a antiga aliança era incompleta, não defeituosa. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, né, e ao texto que nós lemos, fala que o velho foi superado pelo novo, né? Nós temos a tendência de dizer assim, opa, peraí, se foi superado, se era velho, então não tinha validade. Mas a palavra de Deus, nós falamos aqui que ela é inerrante. Ela não muda, ela não erra. Tudo que é escrito é para um propósito. E nós muitas vezes achamos que porque a nova aliança foi substituída, porque era velha, foi substituída por uma nova, ela era errada. Na verdade, ela não era errada, ela era incompleta até aquele momento. Porque a palavra de Deus diz que Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva.
Para aquele momento havia todo aquele rito, todo aquilo, para se chegar ao que haveria de acontecer, que seria a nova aliança em Cristo. Não é que era errado, era incompleta. Nós não tínhamos ainda a revelação de todas aquelas coisas. Estudando a palavra hoje, nós somos privilegiados, porque nós temos esse conhecimento hoje. Mas naquele momento, o povo judeu não tinha. Irmão, esse estudo realmente é muito profundo e maravilhoso, porque é a palavra de Deus, não é? Eu sou o mediador. Perante o Tribunal de Justiça, eu sou um mediador. Eu me formei para isso. Além de me formar em Direito, eu também me formei como mediador. Então, cada audiência que eu presido, as partes e advogados comparecem para fazer um pacto, ou pelo menos para tentar fazer um pacto, fazer um contrato. Essa semana eu tive um caso de um senhor que devia para 10 bancos. Ele se perdeu tanto que ele chegou a ficar devendo para 10 bancos. E um dos bancos resolveu usar de misericórdia. Claro, o banco não ia usar essa palavra. E fez acordo. Para ele pagou um valor simbólico. E eu conduzi a audiência e para aquele homem foi um alívio. Agora ele deve só para 9 bancos. É muito sofrimento, né? Só que, por que eu estou falando sobre isso? Porque como mediador, eu não posso estabelecer as regras. As partes é que estabelecem as regras de fazer aquele pacto, aquele contrato, aquele acordo. Então, embora seja chamado de mediador pela lei e diante do tribunal, quando se fala em mediador, na Bíblia, o nosso Senhor Jesus, todas as alianças feitas, eu tenho inclusive um conceito profundo e belo que eu aprendi. O que é aliança? Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado por Deus. É Deus quem estabelece as cláusulas. É Deus quem estabelece como que é o pacto. Não é o homem dando palpite, pitaco, dizendo, Deus, vamos mudar isso aqui, vamos alterar essa regra aqui. E isso é o que é ensinado por esse autor chamado Palmer Robertson. É um livro que vocês todos deveriam comprar antes da volta de Cristo e ler. Estava falando isso para o pastor Yamandro. O que é aliança? Aliança é um pacto. É um pacto administrado de forma soberana por Deus. Ele é quem estabelece as regras. E outra coisa, irmão Célio, é bom que, para nós não errarmos, é bom lembrarmos, quando se fala nova aliança, não é uma aliança diferente na essência. Nova aliança é melhor ser entendido como nova fase da aliança. A aliança é uma só desde o Éden. É isso que um autor holandês chamado Van Groningen, ele chama de da criação à consumação. É um pacto só que tem várias fases. Então, cada aliança que Deus faz com Adão, com a Noé, que é a aliança da providência, da preservação, com Abraão, que é a aliança da fé, com Davi, que é a aliança do reino, até chegar a Jesus, não são alianças diferentes. É uma nova fase da aliança. A minha sugestão como professor dessa área é lembrar isso e voltarmos para casa com isso na mente. Quando se diz uma nova aliança, não quer dizer uma aliança diferente. É uma nova fase da aliança. Ela se consuma no Senhor Jesus.
Se eu tomei muito seu tempo, peço desculpa. Não, muito pertinente o que o senhor falou, né? É por isso que as alianças que foram feitas, como nós dissemos aqui, ela não é errada, ela é incompleta, porque a fase final dessa única aliança seria o próprio Jesus, que nós tratamos de nova aliança, né? Só que essa aliança que foi feita por ele, foi feita e foi encerrada ali, né? A aliança está aí, a nova aliança está aí nesse aspecto, né? Para que seja cumprida ou não, né? Para aqueles que acharem que não deve cumpri-la, né? E essa aliança da consumação ainda está faltando uma coisa para se cumprir. Se o professor quiser, pode nos perguntar que eu não responderei. Tá bom. Então, vamos lá. É a volta de Jesus, tá, professor, para ganhar tempo. Só falta isso para se cumprir. Eu vou falar um pouquinho disso aí lá no final, quando a gente concluir, quando a gente vai falar sobre as 7 festas de Israel. Quais são as únicas duas, as 3, né? As 3, isso, né? Que faltam ser cumpridas, né? Então, essa aliança, né? Era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, ou seja, uma fase da aliança eterna de Deus para com os homens, né? O autor argumenta que Jesus Cristo fez mais excelente obra do que o sacerdócio da antiga aliança. Como é que era na velha aliança? O sacerdote tinha o dever de oferecer dons e sacrifícios e ações de graças pela salvação, sacrificando animais no tabernáculo em favor do povo. Com a fase da nova aliança, esses sacrifícios já cessaram. Só houve um só sacrifício, um único sacrifício, que foi o de Cristo na cruz. Na nova aliança, porém, Cristo não ministra nesse tabernáculo terreno, pois é transitório, e sim no santuário celeste, que nunca terá fim. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. Nessa fase da nova aliança, como o próprio pastor Jailton falou, Jesus não ministra mais nos tabernáculos, né? E ele mesmo fala, né? Que ele não habita em tabernáculos feitos por mãos de homem, né? Embora o autor diga que a primeira aliança tinha seus defeitos, e por isso se buscava uma segunda aliança em Hebreus 8:7, prefiro usar a palavra de incompleto, como nós já falamos, né? Pois o verdadeiro tabernáculo ainda não havia sido revelado. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim que os segredos ocultos que antes não foram revelados, hoje está sendo revelado a nós. Então, todo o entendimento de tudo isso aqui foi revelado a partir de Cristo Jesus, né? Qual é o significado, o porquê, o que significa o cordeiro, o sangue, né? O sacrifício, né? Essa aliança, essa fase da nova aliança de Deus para com os homens. E aí ele vai dizer que essa lei, que antes ela era escrita em tábuas, ela era levada aos homens, hoje ela está no nosso coração, a partir de Jesus, né? Mas como que ela hoje está no nosso coração? Quem é que ministra hoje em nós? Quem é que ministra hoje em nós? O Espírito Santo. Lembra lá quando fala que Jesus disse para os discípulos assim, ficai aqui, não sair da cidade, até que seja, o quê? Revestidos do Espírito Santo, né? Ele vai ensinar, ele vai corrigir, ele vai te fortalecer, né? Ele será eu, e é eu, né? Não existe divisão, né? É o próprio Deus ministrando no nosso coração. Hoje, é claro que nós temos que fazer a leitura da palavra, para entender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas esse Espírito,
ele ministra diretamente, ele nos faz lembrar da palavra, né? Ele nos faz lembrar dos nossos erros, ele nos faz lembrar do sacrifício, o único sacrifício que foi feito por Cristo na cruz, para que a gente possa entender essa nova aliança e caminhar. E isso eu costumo dizer aqui que é dia a dia, né? A cada dia nós temos que lutar com esse homem, com esse velho homem, para poder caminharmos, né? Então, Jesus, ele fala que essa lei agora está no nosso coração. Nós não precisamos mais cumprir aqueles ritos, aqueles sacrifícios, para que a gente possa alcançar a Deus. Toda a lei cerimonial da antiga aliança se cumpriu em Cristo Jesus, pois os ritos e cerimônias da antiga aliança apontavam para Jesus, que trouxe vida à letra da lei. Paulo vai dizer que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Porque não adianta eu conhecer a palavra, conhecer a lei e não expressar esse conhecimento em ações. Eu preciso, a partir do conhecimento, exteriorizar esse conhecimento através de ações, né? O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 3, 5, 8, a confiança em Deus vem por intermédio de Cristo. Nós não temos outra confiança, a nossa fé não pode vir daquilo que a gente faz, a nossa fé não pode vir daquilo que a gente está vendo, mas daquilo que o próprio Deus, através de Jesus, ele prometeu a nós. Não na letra morta da lei, mas pelo ministério vivo do Espírito. Se esse ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi revestido de glória ao ponto de cegar os filhos de Israel diante da glória de Deus na face de Moisés, olha, ele está citando aquela passagem, né, que Moisés sobe ao monte, pega as tábuas da lei e desce. Quando Moisés desce, o rosto dele está transfigurado pela glória da presença de Deus, da qual ele esteve, né? Então, se esse ministério ele é capaz, né, de revestido de glória, ao ponto de cegar os filhos de Israel diante da glória de Deus na face de Moisés, quanto maior será a glória do ministério do Espírito. Porque agora não é pelo que eu vejo, mas é pelo que está sendo ministrado no meu coração. E aquela glória que fez com que Moisés brilhasse a face, agora está no meu coração. Eu estou sendo ensinado e caminhando, né, como a própria Bíblia diz, né, de glória em glória. O autor da lição reforça a importância da promessa de Deus em Jeremias 31, do verso 30 ao verso 34. Ele diz assim: a velha aliança tinha um tempo para se findar, pois não era suficiente. Está vendo? Não é que ela era defeituosa, ela não era ainda suficiente, né? A nova aliança traria mudança de mente e coração. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, se não me engano, 1, 2, né, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente com entendimento, com conhecimento, através da palavra de Deus. A vida agora viria pelo Espírito e não pelos mandamentos escritos em uma tábua que não eram capazes de mudar o coração do homem. Isso nos traz uma reflexão profunda sobre experiência cristã e religiões vazias. Muitas vezes nós nos apegamos apenas no rito da palavra, ou o que o fulano diz ou deixa de dizer, e nos esquecemos das experiências com Deus. O Espírito Santo, ele nos traz uma experiência tremenda de vida com Deus. E eu fico muito triste porque na maioria das igrejas
hoje se fala muito pouco sobre o Espírito Santo. E é Ele quem move os nossos corações, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos corrige, é Ele que nos faz ter experiências que, de repente, você olha assim e fala assim. Já teve uma experiência assim, por exemplo, de você ter uma impressão e você não saber o que é, e aí você ora a Deus, pede discernimento, mas você tem aquilo em mente, e de repente aquilo que você tem, que você não falou com ninguém, que você não conversou com ninguém, e de repente você vai compartilhar a palavra, ou de repente você nem compartilha, mas alguma pessoa vem conversar com você e diz exatamente aquilo que você pensou, que você teve como uma expressão. E aí Paulo vai falar disso, de revelar, que o Espírito de Deus, ele revela os segredos que estão em nosso coração. E aí quando a pessoa fala com você, você sabe que aquela palavra não é uma palavra humana, porque Deus já falou com você antes. Porque o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito acerca das coisas de Deus. E é assim que o Espírito age. É assim que nós crescemos, né? E aí você de repente pensa assim, mas Deus, que coisa tremenda. Nossa, como é que eu fui ter essa experiência? Logo eu sou indigno, eu sou pecador. Como que o Senhor falou comigo dessa forma? Essas são as experiências que o Espírito traz à nossa vida. Se eu for contar algumas experiências que eu tive aqui, talvez os mais céticos vão dizer que ele está querendo ser espiritual, ou ele está querendo se vangloriar. Mas eu sei a experiência que eu tive, eu sei o que foi dito, eu sei o que foi confirmado. E é essa experiência, né, que o autor ele está querendo trazer para os nossos corações, né? Existe uma diferença muito grande entre a experiência cristã e a religião. Uma coisa é saber que eu tenho que orar pelo meu inimigo, que eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, que eu tenho que fazer a ele o que eu gostaria que ele tivesse feito a mim, mas não fez, né? Uma coisa é saber, a outra coisa é você praticar, você exteriorizar, você ter essa experiência, porque a cada experiência nós crescemos com esse Espírito, que hoje é a lei no nosso coração. Boas obras e obediência a Deus são resultados de um coração quebrantado e cheio do Espírito. O rito da religião não poderá modificar o coração se o pecador não evidenciar obras de arrependimento e confiança em Jesus. Portanto, de nada adianta os ritos cerimoniais religiosos. É o que acontecia nos ritos da antiga aliança. Eram muitos ritos. Tal hora separa o cordeiro, tal hora sacrifica o cordeiro, tal hora vamos espargir o sangue no santuário. Eu tenho que fazer a purificação do santuário. Eu tenho que separar ali 2 bodes, um para o pecado do povo, né? E tal, soltar ele no deserto. Eram vários rituais que eram, naquele momento, apenas uma simbologia e um significado para se chegar a Cristo. Mas hoje ainda nós criamos rituais e cerimônias, apesar da nova aliança. Nós mesmos, os nossos rituais, as nossas cerimônias, né? Um exemplo claro disso é muitas vezes, quando se aceita Jesus, isso aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus e de um dia para o outro eu disse assim, eu preciso ser uma pessoa diferente. E eu acreditava que aceitar Jesus era, acredita, irmão, eu fui assim, viu? Usar uma camisa toda fechada, de manga comprida, uma Bíblia grande debaixo do braço, para que as pessoas me vissem como uma pessoa que tinha aceitado Jesus,
estar presente em todos os cultos, não me misturar com aqueles amigos, né, com aquelas pessoas que eu conhecia, que antigamente eu conhecia, que bebiam, que fumavam, né, que muitas vezes falavam palavrão, e mal sabia eu que eu também sou essa pessoa. Nós somos essa pessoa. Em algum momento da nossa vida, a gente erra, a gente desliza, a gente cai, mas graças a Deus que existe a nova aliança em Cristo. Né? Igual o pastor Jailton fala, né? Apesar de mim, né, pastor? Apesar de mim, ele me socorreu. E quantos de nós hoje ainda cria esses ritos? Que aceita Jesus e se esquece da família, se esquece daquele amigo que precisa ouvir a Jesus e se apega só na religião da letra e que não busca essa experiência do Espírito, né, para que nós sejamos ensinados. Hoje, graças a Deus, a gente tem um entendimento totalmente diferente disso. Se eu compartilhar com alguns irmãos aqui, tem alguns conceitos que eu tenho comigo, que talvez para o recém-convertido, ele vai achar um escândalo. Mas é porque esse Espírito nos ensina a cada dia a entender que independe de nós, né, que a aliança foi feita, entender essa aliança, né? Irmão Célio, essa experiência que o irmão teve, eu também tive na minha infância e adolescência. Eu cresci numa sociedade e no meio de uma igreja que o conceito de uma pessoa crente era aquela que não fumava e não bebia, né? Eu não ingeria álcool. Eu cresci com isso na mente. Mas, gente, que fraqueza. Que conceito absurdo. Então, isso mostra a nossa fragilidade para compreender, não é, o conceito de conhecer a Deus, se relacionar com Ele e ser salvo. Mas era assim, então, se uma pessoa não bebesse, não fumasse, a ideia é que era uma suspeita de que fosse crente. E, ao mesmo tempo, nós condenávamos a questão das boas obras como condição para sermos salvos. Eu era criança, pré-adolescente, mas era isso que aprendíamos, né? Mas era o meio que eu vivia, era a formação que nós recebíamos, de uma igreja que não deveria estar com essa ideia, mas era o que nos era oferecido na infância, na pré-adolescência, até que Deus usou pessoas e meios, com o passar do tempo, para mostrar o que é realmente a regeneração, a transformação de uma pessoa. Verdade, né? Aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que não é só a salvação, né? Vem a salvação, vem o processo, que é a santificação, e virá, pela promessa da aliança, a glorificação, né, em Cristo Jesus. Então, é um processo que a gente está sendo aperfeiçoado todo dia, né? Então, o velho, ele foi superado pelo novo, né? O autor nos chama a atenção para dois fatores importantes. É o que eu vivi, que eu compartilhei com os irmãos. Aceitei a Cristo, e agora eu acho que aceitar a Cristo, que ser cristão, é isso. Então, o povo ali, os judeus que aceitaram a Cristo, eles estavam diante de duas questões importantes, né, que o livro ele tenta abordar, né? O autor chama atenção para dois fatores importantes. Quando o Senhor falou sobre a nova aliança, a antiga se tornou ultrapassada. Cristo é o fim da lei e ritos do passado, o mediador entre Deus e os homens através do Espírito Santo, sem cerimônias. E rituais, por mais encantadores, hoje a gente vê muito isso, né? Tem muitas igrejas que querem trazer o judaísmo para dentro das igrejas. E nem sequer entendeu o significado de tudo aquilo, né?
Deus e os homens através do Espírito, sem cerimônias e rituais, por mais encantadores que possam parecer, pois estes eram apenas sombras e figuras de algo maior e muito mais poderoso que produz vida. Então, eles tinham essa indagação. Uma das indagações era essa: Cristo é superior a todas essas coisas. E a outra era, o autor diz, né, o autor da carta dos Hebreus também reforça 2 perigos teológicos iminentes. Quais seriam esses perigos, né? É que, diante disso, eu aceito isso que está sendo colocado, ou eu rejeito todas essas coisas e passo a praticar os ritos judaicos novamente, né? Uma coisa, irmãos, que ao estudar a lição a gente percebeu, é que Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Ele está ministrando num tabernáculo celestial, né? Ele é o sumo sacerdote. Os rituais da lei antiga apontavam várias coisas até chegar em Jesus. O que nos remete que a lição, ela está falando de reino. Reino, ela não está falando só apenas de aliança. E no reino você precisa ter um rei. No reino você precisa ter um sacerdote que ministra. No reino você precisa ter servos e súditos. Então, o que a lição, o que o autor dos Hebreus ele quer reforçar, é que essa nova aliança nos remete para um reinado que virá. Esse reinado virá, cujo o rei é o Senhor Jesus, que ministrará nos nossos corações até que se cumpra aquilo que está escrito. Eu queria que o irmão passasse um vídeo. Eu peguei um vídeo que eu achei pertinente em referente à lição que a gente está estudando. Eu queria que os irmãos pudessem reproduzir esse vídeo para a gente. Acredite em Jesus Cristo? Sim, o Senhor é Salvador. A ponte para levar do céu? A minha verdade e a vida. O Senhor segue qual religião? A Deus? Creio em Deus e creio na Bíblia dele, capa a capa. E religião nunca se viu? Já segui religião. Mas religião não serve para o propósito de Deus ao homem. Aliás, a religião é uma tentativa humana de chegar até Deus. Como o homem é falho, ela falha nesse sentido, porque é o homem tentando chegar até Deus. Não importa qual seja. Agora, Jesus não. Jesus é Deus chegando até o homem. Então, em dias atuais, Jesus, Deus, ele vem até nós se nós não buscarmos? Em todas as épocas ele fez isso, né? Ele veio até o homem. A religião, para mim, impõe regras para se chegar até Deus. Ela impõe regras que o homem não consegue cumprir. Regras que eles mesmos colocam e que eles não conseguem cumprir. Essa regra distancia o pessoal realmente de Deus? Quando Jesus vem até o homem, ele não se importa com a condição desse homem. A pessoa fuma, bebe, você para de fumar, para de beber, daí você vem a Deus e Deus vai te receber. A gente sabe que não é nada disso, né? Deus, ele vem e te aceita. Como ele é, gosta de caminhar pela cidade e sempre pedindo para Deus, e me ajuda a amar as pessoas. E alguns anos atrás, eu estava andando, inclusive, aqui na Marechal, próximo aqui, eu estava fazendo esse tipo de oração.
não sei a nova geração com essa visão, professor Didi. A palavra não muda, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. A geração pode mudar, mas Deus não muda, Jesus não muda. Se eles vierem, eles podem ter o conhecimento que têm, ser o que são, mas Jesus continua amando, respeitando e querendo se aproximar deles. Amém? Esse é o Jesus da nova aliança, né? Que devemos estar servindo, né? Então, para pensar e agir. Já presenciou cultos carregados de práticas judaicas? Você percebe a direção do Espírito Santo em sua vida? Qual foi... E aí eu vou complementar com mais outra indagação. Qual foi a última experiência que você teve no Espírito? Que você sabe que foi Deus falando contigo? A resposta fica com você. E se tem muito tempo, meus irmãos, vamos estar procurando, né, essa experiência com Deus através do Espírito. A experiência cristã tem influenciado você na prática de boas obras? Vocês viram aí no vídeo, nós somos incapazes, né? Quem nos capacita é o próprio Deus, é o próprio Espírito. A podermos, como ele diz ali, o mendigo cheirando mal, ele abre um leque para todas as outras coisas que muitas vezes a gente se afasta. Então, é uma lição interessante para nós. Se sente alegre em servir? Ou nós servimos apenas porque nós temos um cargo? Ou porque nós estamos numa posição de destaque? Ou porque eu preciso que as pessoas nos vejam servindo? É uma reflexão também que a gente tem que fazer a nós hoje, né? O meu serviço tem sido fruto daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração a servir. E servir eu não digo só na igreja, não. É em tudo, no meu trabalho, como o próprio pastor fala, no meu trabalho, na escola, né, na minha roda de amigos. E aí, o pastor Jorge esteve aqui em casa essa semana, e a gente compartilhando a palavra, ele falou uma frase muito interessante que eu quis trazer para os irmãos, né? Não é minha, essa frase é dele, mas eu achei muito interessante. O desafio do Evangelho hoje é relacionar-se com Deus sem matar a seu irmão, sem matar na religiosidade, sem matar na acepção, sem matar no perdão, que muitas vezes a gente não libera. Então esse é o desafio para nós cristãos hoje, da nova aliança com Deus. Que o Espírito Santo ele nos ajude a celebrar e a viver essa nova aliança. Como nós dissemos, das 7 festas de Israel, faltam 3 para serem cumpridas. Cada festa, Páscoa, Paisasmos, Pentecostes, Tabernáculos, Yom Kippur, e arrebatamento em Yom Kippur, ele tem um significado de um encontro de nós com Deus. Hoje, das 7, faltam 3 a ser cumpridas, que é o arrebatamento, o Yom Kippur. Inclusive, eu não sei se foi semana passada, no calendário judeu, teve a festa, né? Do Yom Kippur, que é a festa do perdão, do reconciliar-se com Deus. O tempo está aí para que as pessoas se reconciliem. Nós temos a missão, como a palavra diz, que nós somos aqueles que devem ser enviados, né, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. E nós temos depois o arrebatamento, o Yom Kippur e o tabernáculo. São 3 festas que ainda não se cumpriram. O Yom Kippur, dia do perdão, o arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo, o Yom Kippur, dia do perdão, e o tabernáculo. A Bíblia diz que nós tabernacularemos com Ele. E Ele será o nosso Deus. E aí nós não mais seremos ministrados, né, através do Espírito, mas através dele próprio. Porque Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então, que o Espírito Santo nos ensine, né, a entender
celebrar e viver essa nova aliança. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém, igreja. Palavra maravilhosa, eu falo que é de refletirmos, né? Para darmos continuidade ao nosso domingo. O quão importante é nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor todos os dias. Eu sempre falo muito para os meus filhos, nós precisamos sair do convencimento e irmos para o convertimento genuíno. E a gente participa do convertimento genuíno como? Tendo experiências com Deus. E a gente precisa ter experiência com Ele todos os dias, né? Orar para isso. Estão todos convidados para o culto hoje à noite. Vamos estar continuando com as crianças, né? Tanto louvando como fazendo a abertura do culto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para agradecer a palavra e que Deus nos abençoe no dia de hoje. Tá? Amém. Senhor, muito obrigada por esta palavra, por este ensinamento, pelo Senhor nos dar a oportunidade, Pai, de entendermos o quão importante e maravilhoso é o Senhor para a nossa vida. Abençoa o domingo, a família de cada irmão que está aqui, de cada irmão que assistiu a esta palavra maravilhosa. Obrigada, Paizinho, por tudo o que o Senhor nos proporciona. Amém? Um feliz domingo a todos.